Antes de tratar do papel do seu Deltan Dallagnol, o evangélico, o batista de Curitiba, de puxar este falso cristianismo para o abismo, para o buraco, permitam-me convidá-las, as que têm interesse neste tipo de reflexão, de meditação, de acessarem o novo canal de reflexões evangélicas, reflexões de cunho espiritual para as nossas vidas, no canal Espiritualidade Revolucionária. Aparece aqui o template, a capa do canal, para que vocês o identifiquem aqui no YouTube mesmo. Serão bem-vindas e bem-vindos nas reflexões dominicais sobre o Evangelho. Tomando aqui o seu Deltan Dallagnol, o procurador lavajatista, como exemplo de que num dado momento estas igrejas, essas ditas igrejas, esses aglomerados conservadores, fundamentalistas, negocistas do templo, bancada evangélica, bancada da Bíblia, associadas com outras bancadas do mesmo campo de direita fundamentalista e charlatão, um dia daria nisso que acontece agora. E o que acontece com o seu Deltan Dallagnol é bem sintomático do que aconteceria a qualquer momento. O que é que aconteceu? O site The Intercept, agora também contando com a colaboração do grande site Pública, os dois divulgaram que o seu Deltan Dallagnol, o procurador lavajatista lá da Republiqueta Cloacal de Curitiba, usou a Igreja Batista de Baqueri para movimentar o seu grupelho, esta matilha chamada MUT, que eu não sei, ele alude que deveria ter um CNPJ, uma personalidade jurídica, não sei se já tem, mas que usou a Igreja Batista Baqueri, contando com o apoio do pastor Marcos, aparece com o pastor Marcos. Eu olhei no site desta igreja que vocês podem ver aqui, e lá aparece um tal de pastor Marcos Paulo Ferreira, permitam-me aqui um parênteses. Ali há uma lista de ministros desta igreja, todos muito perfumados, muito arranjados, muito organizados, casados, pais, todos muito certinhos. E aparece uma lista de pastores ali nesse site, vocês podem ver, e eles têm um coordenador-chefe que certamente deve responder por isso tudo, o pastor L. Roberto Silvado. E aí se alinham outros, inclusive um falecido pastor Avelino Ferreira, deve ser parente de algum deles aqui. O pastor Márcio Tunala, pode ser este. Não é esse, porque o pastor é Marcos. E depois o pastor Marcos, que aqui leva o sobrenome de Paulo Ferreira. Depois o pastor Renato Mendonça. Posteriormente, pastor Silvanir Alves da Silva. Só homens. Acho que esta igreja não tem mulheres no seu ministério. Bom, fechando parênteses, este evento da associação deste movimento MUT com a Igreja Batista Baqueri de Curitiba,
E eu não entrarei muito aqui em detalhes sobre esta igreja, porque não a conheço, estou estudando, estou lendo esta igreja, mas o fato é que esta igreja, tudo indica, apoia aberta e intimamente o Deltan Dallagnol e o seu golpe lavajatista. Tanto que acolheu essa mute na igreja, oferecendo inclusive o seu site para divulgação das falcatruas, das palestras, das viagens, das mentiras, das calhordices do batista, do evangélico Deltan Dallagnol. O que importa aqui... Ah, sim, mais um outro aqui. O chamado Flávio Bilionário Evangélico do WhatsApp, que é um outro da mesma falcatrua, provavelmente da mesma igreja, e que tudo indica ser o Flávio Oliveira, provavelmente parente de algum desses ministros, um desses pastores desta igreja. Flávio Oliveira, bilionário, rico, e outras pessoas envolvidas, inclusive, com grandes navios de transporte de petróleo. É com isso que a Igreja Batista de Baqueri, de Curitiba, sede da Republiqueta Cloacal Lavajatista. Republiqueta Cloacal Lavajatista, da qual é chefe o seu Deltan Dallagnol, e antes era chefe, e certamente continua, com seu Sérgio Moro, o apelidado Marreco de Maringá. Bom, o que interessa aqui é o seguinte: isso deve ser investigado, isso explodirá feio. Muita dessa gente, essa igreja diz que tem 3.000 membros, e é uma igreja nova. Este bairro comprou um terreno poderosíssimo, grande, para grandes construções. Muitos desses 3.000 membros sairão desta igreja apavorados, com medo de serem envolvidos em tudo isso, e certamente foram envolvidos, sabendo ou não, e muitos deles, decepcionados, se afastarão de toda e qualquer igreja. É assim que acontecem as crises. O que interessa aqui é o seguinte: eu vi num vídeo que está aqui no YouTube, um pastor, não sei se é desta igreja ou de uma outra igreja batista em Curitiba, nas vésperas da campanha eleitoral, parece-me que de 2010, projetaram um vídeo na sua igreja pronunciando as maiores barbaridades contra o socialismo, contra o PT, contra pessoas, um vídeo com derramamento de sangue, com todo tipo de sujeira, para difamar, para caluniar dentro de uma igreja, e ainda foi aplaudido pela sua membresia. Tudo isso para dizer o seguinte: estas igrejas que aderiram ao fundamentalismo, que é outra face do fascismo, o fascismo que é linha auxiliar do neoliberalismo, o neoliberalismo que é uma propaganda, é um marketing político do capitalismo imperialista falido. Estas igrejas não têm nada a ver com Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver com o cristianismo, aquele movimento de resistência, aquele movimento de lutas, aquele movimento de pobres, aquele movimento subterrâneo, subversivo do primeiro século dentro do Império Romano, em toda a sua extensão, a começar pela Galileia, por Nazaré, por Jerusalém, por Israel, pela Palestina. Este cristianismo de empresa, esse cristianismo de aliança com o que há de mais podre no neoliberalismo, no capitalismo, é um cristianismo, entre aspas, que crucificaria Jesus hoje, talvez não botando mais numa cruz, mas com um choque elétrico, com torturas modernas, talvez ressuscitando o
o brilhante Ustra para torturá-lo e depois assassiná-lo metralhado. Estas igrejas são igrejas que não têm nada a ver com o cristianismo, falam de Jesus a todo tempo, mas de um Jesus do império, um Jesus dos poderosos, um Jesus fantasmagórico, um Jesus da sujeira, um Jesus que não tem nada a ver com aquele subversivo que foi crucificado numa cruz pelo Império Romano, associado com os fariseus e com o Templo de Jerusalém, no século I. É isso que mostra o seu Dallagnol, com a sua associação com esta igreja e esta igreja associada com o seu Dallagnol, Deltan Dallagnol, o evangélico desta igreja batista de Bacari, acho que é assim que se pronuncia, Bacari ou Bacheri, ou sei lá, de Curitiba. Isso é muito ruim, viu? Esse tipo de aliança é muito ruim. Porque a gente, quando é cristão e participa dos movimentos sociais, o primeiro movimento a primeira expectativa das pessoas, das lideranças que lutam por justiça econômica, por justiça social, por um Estado justo, é de olhar para a gente com desconfiança, por causa desse tipo de associação. Então, esse tipo de cristianismo, vamos colocar aqui cristianismo entre aspas, ao não se relacionar com Jesus de Nazaré e com o movimento cristão no primeiro século, é puro lixo que tem que ser sepultado mesmo no abismo. Desvirtua, prostitui, adultera, mancha, envergonha a fé cristã. Há muitos e muitas cristãs, há muitos e muitos pastores evangélicos, pastoras evangélicas, que não têm nada a ver com isso. Há muitos padres católicos romanos, muitas irmãs religiosas católicos romanos, irmãos também. Há muitos leigos e leigas católicos romanos que não têm nada a ver com esta sujeira desses falsos cristãos, falsas cristãs. Cristianismo associado a Deltan Dallagnol, para ficar só nesse caso agora, porque dá para associar, dá para ir longe, né, fazendo uma lista enorme, inclusive com aquele que ungiu Jair Bolsonaro nesse domingo passado, para que Jair Bolsonaro arrebente com tudo, arrebente com a Amazônia, arrebente com o povo, arrebente com os trabalhadores, arrebente com a economia nacional, arrebente com o Estado brasileiro, arrebente com a ciência, arrebente com a educação, arrebente com tudo. Se nós formos associar com outros malandros, perversos, que distorcem a fé, distorcem o que deveria ser igreja, nós iríamos longe catando, e sem muito esforço, muitos lobos vestidos por peles de cordeiro. É isso, pessoal, para a gente saber com quem lutará, com quem contará. A crise se acentua e na crise o juízo final põe fim à malandragem, à verdadeira corrupção, aos golpes, às sujeiras que esse tipo de gente pratica contra o povo brasileiro, contra os cristãos e cristãs verdadeiros e verdadeiras, contra a justiça verdadeira, contra a justiça econômica, contra a justiça social, contra a pátria brasileira. Bom, se antes não devíamos soltar as mãos de ninguém, de nenhuma e de nenhum brasileiro e brasileira, agora temos que nos juntar cada vez mais, sabendo com quem temos que nos juntar. E tirar do lado dessa sujeira toda aqueles e aquelas que ainda podem se salvar para esta marcha que inevitavelmente só crescerá.
Abraços críticos e fraternos.